Você já percebeu como é fácil dar um conselho incrível para os outros, mas quando é a nossa vez de decidir, a gente se vê num labirinto sem saída? Porque é mais fácil pra gente falar pra nossa amiga o que ela deve fazer no relacionamento dela, mas quando a gente se vê na mesma situação, a gente não consegue decidir. Oiê, eu sou a Estela Catelli, autora independente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar por que é mais fácil tomar decisões quando a gente não tá envolvido ali diretamente na história. Bora! Vamos começar contextualizando todo esse cenário. Porque quando a gente está de fora de uma situação, a gente consegue ver aquilo com muito mais clareza. A gente não tem nenhum sentimento envolvido. A gente consegue ser mais lógicos. A gente não tem sentimento de perda, de aquela esperança ilusória, sabe? Nem de culpa. Eu acho isso muito engraçado porque a gente pode fazer um paralelo muito interessante com os esportes. Quando a gente tá na torcida por um time ou por alguém que tá competindo, a gente sabe exatamente o que aquele jogador ou o que aquele atleta precisa fazer para sair vitorioso dali. Mas quando a gente tá praticando esportes com os nossos amigos ou até mesmo, sei lá, na escola, a gente vê que as decisões ali tomadas no calor do momento nem sempre são tão fáceis assim. A gente tem segundos para pensar numa resposta. É claro que em algumas situações da nossa vida a gente tem sim um tempo para refletir, mas mesmo assim envolve sentimentos de perda, de culpa, como eu disse para vocês, que faz com que a gente pise no freio e pense: será que eu tô no caminho certo? Será que essa é a melhor decisão? Será que eu não posso dar um jeito de mudar essa situação ao meu favor? Ou essa pessoa não pode se tornar melhor com o tempo? Um outro exemplo bem legal de se dar por aqui, para exemplificar isso, como a gente consegue dar pitaco na vida dos outros, mas quando se trata da gente decidir para nós é um pouquinho mais difícil, é no BBB. A gente tá vendo, né, os reality shows aí, direto, tem durante o ano inteiro, sempre tem reality shows passando. No início do ano a gente acompanha bastante o BBB, e a gente tá vendo a Vitória sendo prejudicada dentro da casa por amizades que não são tão amigas dela quanto ela pensa que são. E a gente fala: meu Deus, por que a Vitória continua andando com essas meninas? Por que a Vitória continua tentando manter um relacionamento com elas, sabendo tudo que elas fizeram ali, né? A Vitória, ela começou a descobrir algumas coisas recentemente no programa, a mentalidade dela tá mudando, mas mesmo quando tiveram um confronto direto ali, ainda assim ela insistia em perdoar, ela insistia em tentar manter esse relacionamento. A gente de fora, vendo tudo que a gente tá vendo acontecer ali dentro da casa, a gente fica com dó da Vitória por um lado e pensa: por que ela não dá as costas logo para essas amizades e segue a vida dela? Mas se nós estivéssemos no lugar dela, será que seria tão fácil assim a gente dar as costas? Eu vejo algumas cenas e eu realmente falo: nossa, por que ela tá sendo assim? Por que ela não só vira as costas e tipo, dane-se todo mundo, eu vou viver a minha vida? Mas quando eu passo por situações semelhantes, às vezes, até mesmo nessa questão de amizades, muitas vezes eu quero manter. E eu quero manter não só por mim, às vezes até mesmo pela outra pessoa. Sabe quando você quer manter uma amizade porque às vezes você acha que aquela pessoa ela é tão sozinha que se você terminar essa amizade com ela não vai ter mais ninguém pra ficar do lado dela? Então, pode ser por isso também. Tem muitos fatores ali, como eu disse pra vocês, né, citando só aqueles 3 exemplos em cima da perda, daquela esperança de que a pessoa pode mudar, e até mesmo daquela culpa, daquele sentimento de culpa. Muitos fatores, não só esses 3, mas muitos outros fatores podem estar relacionados a isso. Então a gente fica sempre com o pé atrás. É muito fácil olhar pra minha amiga e falar: olha, se essa menina falou mal disso, disso e daquilo, e isso aconteceu com frequência, e mesmo você falando várias vezes o quanto isso te incomodou, ela ainda assim continuou insistindo e cometendo os mesmos erros, tá na hora de você cortar essa relação. É muito fácil olhar pra minha amiga e falar isso, mas quando eu preciso fazer isso, muitas vezes eu não consigo. Por quê? Porque sempre tem sentimentos. Tem sentimentos, e a gente já vai falar disso mais pra frente. Eu tô cheia dos exemplos hoje, e um outro exemplo também que eu gosto de dar pra esse tipo de tema que eu acho bem relevante a gente comentar sobre, são sobre filmes, sobre séries e até mesmo livros que a gente lê. Muitas vezes a gente lê algumas coisas muito tóxicas ali, muito perturbadoras, e a gente fala: gente, eu no lugar da protagonista não perdoaria isso. Eu não perdoaria aquilo, eu não faria isso, não faria aquilo. Só que às vezes a gente passa por isso na nossa vida e a gente nem se dá conta de que a gente tá fazendo exatamente o que a gente falou que não perdoaria. Mas a gente tá perdoando. Porque apontar o dedo e falar: olha, você tem que fazer aquilo, é muito fácil. Quando a gente tá passando por isso,
nem sempre é tão fácil assim. Bom, eu acho que eu já consegui contextualizar bastante pra vocês, dando esses exemplos, né, de como isso ocorre no nosso dia a dia, até mesmo na nossa vida ali. Mas a pergunta que não quer calar é: por que isso acontece? Eu acho que já ficou claro, né, o porquê isso acontece. Eu já também dei alguns spoilers pra vocês. E porque a resposta é simples: emoções. Quando a gente tá de fora da situação, a gente usa lógica, a gente é mais racional, a gente pensa com a cabeça. Quando a gente tá inserido naquela situação, os nossos sentimentos, eles interferem. A gente pensa com o nosso coração. Então é mais difícil a gente se desligar de alguém ou de uma situação quando tem memórias ali, quando tem histórias que se conectam, que se aproximam. E essas expectativas de que, nossa, eu gosto tanto dele, ou eu gosto tanto de fazer isso, eu vou continuar e ver até onde vai dar. E eu tô falando de pessoas aqui, de amizades, relacionamentos amorosos, mas isso pode ser pra qualquer área da nossa vida, tá? Pode ser, tipo, pro emprego que você não aguenta mais, mas você continua ali porque acha que uma hora vai. Pode ser pra qualquer coisa, não só pra pessoas, mas também pra coisas e situações ali específicas. E a segunda pergunta: como saber quando é hora de deixar pra lá, de deixar pra trás? Gente, eu tenho alguns tópicos aqui pra elencar pra vocês. Assim, é claro que você vai ter que ter uma conversa muito séria, não só com a outra pessoa que tá envolvida na situação, mas com você mesmo, porque eu acredito que todas as respostas que a gente busca tá dentro da gente. Então eu vou elencar esses tópicos, vou tentar dar uma explicada básica em cada um deles para você poder fazer essa reflexão interna aí no seu coração, mas principalmente na sua cabeça. Primeiro, quando você já conversou sobre esse problema mais de uma vez e nunca muda, nunca mudou. Por exemplo, vamos pensar numa amizade. Você tem uma amiga que faz sempre comentários maldosos quando vocês estão numa rodinha de amigos. Ela sempre insiste em te colocar pra baixo quando você tá perto dessas outras pessoas. E você já chamou ela de lado, já falou como isso te incomoda, e ela já disse que mudaria várias e várias vezes, mas sempre que vocês estão mais uma vez nessa rodinha de amigos, mais uma vez ela vai lá e faz comentários maldosos. Ou seja, você já tentou conversar sobre esse problema com ela várias vezes e ela insiste em se manter da mesma forma, ela insiste em não mudar. Porque não são comentários construtivos, você sabe que são comentários maldosos que são usados apenas para te atingir. Ou seja, essa pessoa realmente quer mudar? Eu acredito que não. Segundo, quando você sente mais angústia do que felicidade na relação. Eu acredito que, por mais ruim que possa ser, a gente sempre vai ter um ou outro momento que vai deixar as coisas bem felizes. Eu vi um vídeo no Instagram esses dias, de esses vídeos de relacionamento, sabe? Onde passa uma mensagem e o texto do vídeo era assim, no cenário primeiro, deixa eu ambientar vocês no cenário. Eles estavam jantando em um restaurante felizes, ele estava rindo, se divertindo, e a legenda do vídeo era: quando eu percebo que estou feliz, mesmo depois dele ter me magoado mais uma vez. Ou seja, você tá num momento de felicidade, mas esse momento de felicidade ele já não tá conseguindo ser suficiente para você esquecer a angústia e os momentos de tristeza que aquele relacionamento tá te causando. Ou seja, talvez, se a balança tá pesando muito para um lado, ou pro lado negativo no caso, seja a hora de você dar um basta aí nessa situação. Terceiro, você se pega justificando atitudes que não aceitaria para outra pessoa. Como assim? Eu acho que é basicamente tudo que eu já disse até aqui. Você vê sua amiga passando por uma certa situação, você chega pra ela e fala: amiga, não dá mais, termina. Amiga, se afasta dessa pessoa porque ela tá te fazendo mal. Mas quando acontece com você, ao invés de você se colocar no seu lugar e falar: eu não mereço passar por isso, você começa a justificar a atitude errada da outra pessoa. Tipo, não, mas ele tá fazendo isso, mas ele me ama. Ela tá fazendo isso, ela tá sendo bem inconveniente, mas eu sou a única amiga que ela tem, então é por isso que eu tenho que, enfim, passar esse pano pra ela, sabe? Então, assim, não justifica, não justifica. Se você sabe que na pele de outra pessoa você jamais ia aceitar que aquela pessoa passasse por isso, por que que você precisa passar por isso? Por que que você precisa justificar o que essa pessoa tá fazendo de errado só pra manter ela na sua vida? E isso faz com que a gente entre no quarto tópico. Quando você tem medo de afastar a pessoa mais por dependência emocional do que pelo afeto real. Eu acho que tudo que eu já disse até aqui também deixa muito claro esse ponto, né? Você nem
tem esse sentimento pela pessoa mesmo, esse afeto de, meu Deus, eu realmente amo essa pessoa, até porque você não tá sendo recíproco ali, esse amor, né? Seja em amizade, seja em relacionamento, não tá sendo recíproco esse sentimento, então nem poderia ser de fato um afeto real, mas ainda assim você se mantém ali por pura dependência emocional. Então, se a sua situação, seja ela qual for, se encaixa em um desses 4 tópicos, talvez realmente seja a hora de você repensar essa situação e tentar sair dela o mais rápido possível, porque talvez ela não esteja te fazendo bem psicologicamente. Tá bom, mas e quando vale a pena insistir? Bom, eu também tenho alguns tópicos para te ajudar a refletir se realmente vale a pena insistir ainda, mesmo com alguns equívocos por parte de outras pessoas ou nessa situação específica que você está vivendo. E eu acredito que esses exemplos, eles nem precisam ser explicados porque eles são autoexplicativos. Eu vou falar a frase e você vai entender, assim, exatamente o que eu quero dizer. Primeiro, quando os dois lados da situação ali, seja você e outra pessoa, ou seja você e uma coisa ali, estão dispostos a mudar, a melhorar. Segundo, quando os conflitos entre vocês são mais por mal entendidos do que propriamente por falta de respeito. Porque existe uma diferença muito grande em eu falar uma coisa e você entender outra, e aí, calma, a gente vai sentar e vai conversar sobre isso, eu vou explicar o que eu quis dizer e você vai me explicar o que você entendeu, pra gente conseguir igualar essa equação e a gente se resolver. Mas também existe aquele outro conflito que envolve muita falta de respeito, onde você vai me xingar, eu vou acabar xingando você de volta, a gente vai aumentar a voz um com o outro e no final a gente vai sair machucado dessa história. O que não é interessante, e a falta de respeito não é uma coisa que a gente consegue resolver. Porque se falta respeito numa relação, a gente não consegue dialogar. E se falta diálogo, a gente não tem uma relação. Então, se acontecem mal-entendidos e vocês conseguem sentar e se resolver na conversa, numa conversa respeitosa, sem indiretas, sem aquele cinismo, então talvez realmente vale a pena insistir nessa relação. E o terceiro ponto vai na contramão do terceiro ponto do porquê não vale a pena insistir. Nesse caso, é quando a relação traz mais momentos de felicidade do que ali os momentos ruins, né? Esses momentos de felicidade transbordam, porque é claro que nenhuma relação nossa a gente vai ter, assim, 100% de felicidade. Alguns desentendimentos vão acontecer, algumas briguinhas realmente vão acontecer. A questão é até que ponto a gente vai aceitar isso e até que ponto a gente está disposto a permanecer. Porque tem brigas que realmente são bobas. Tipo, meu Deus, não acredito porque a gente brigou por causa de uma coisa tão bobinha assim. Mas tem brigas que realmente não dá pra gente passar pano e não dá pra gente fingir que não aconteceram. Então, esses são os 3 pontos do porquê vale a pena insistir, porque não é toda relação que a gente vai pegar e vai descartar como se fosse, como se não fosse importante na nossa vida, né? A gente tem que realmente refletir. Então, qual é o conselho que eu dou pra vocês pra tentar resolver esses problemas, essas situações quando acontecem com a gente? Já que a gente tem um potencial incrível, né, de dar conselho pras outras pessoas, mas quando é a nossa vez, talvez a gente não tenha um amigo ali pra dar esse conselho pra gente e a gente tem que pensar por conta própria. Se coloca no lugar da sua amiga ou do seu melhor amigo, você coloca no lugar dele e pensa o que você falaria pra ele se ele estivesse vivendo nessa situação. Tipo, se fosse a minha melhor amiga vivendo isso, o que eu falaria pra ela? Qual conselho eu daria pra ela? Eu aceitaria que ela se mantivesse nessa posição? E aí sim, talvez, se você se desligar ali, distanciar emocionalmente dessa sua situação que você tá vivendo, você vai conseguir ter uma resposta um pouco mais clara sobre o que fazer, sobre que caminho seguir. Claro, depois de muito refletir, depois de muito até mesmo dialogar, porque diálogo e reflexão é o ponto-chave para a gente conseguir fazer o que a gente precisa na nossa vida e tomar decisões que nem sempre são muito fáceis de serem tomadas. Mas agora eu quero saber de você, se você já passou por uma situação dessa, onde você conseguia resolver a situação de todo mundo à sua volta, mas quando era a sua vez ali, você se via travado e aceitando coisas que talvez você nem merecia ali, nem precisava dar um basta, mas não conseguia por conta disso, desses sentimentos envolvidos. Comenta aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o meu Instagram pra vocês aqui na descrição. Se você não for nesse canal, já aproveita pra se inscrever. E também se inscreva na minha newsletter, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Eu pretendo sempre estar levando muito conteúdo pra vocês lá, vocês vão receber, né, no e-mail de vocês, a partir do momento que vocês se inscreverem.
Muito provavelmente a maioria dos newsletters vão ter a ver com o vídeo postado aqui no YouTube, vai ser um link bem legal dos dois. Para o conteúdo ficar um pouco mais completo, na newsletter, além de falar do conteúdo que eu falei aqui, vocês vão receber, né, essas músicas, esse combo de música, filme, para vocês poderem assistir, ler e até mesmo ouvir e ficar ainda mais por dentro do que eu tô falando aqui e ter mais, entrar nessa vibe mesmo, sabe, de tentar resolver os problemas dessa forma, pra gente conseguir dar conselhos bons pros outros, mas principalmente para nós mesmos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E de deixar o seu like. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!